Pode conversar com Juliana Rosa, para quem acordou agora, o mercado em pânico por causa de uma queda acentuada na Bolsa do Japão, chegou a 13% a queda, acionaram o circuit breaker para interromper lá o pregão, enfim, um barata voa. E aí Europa vai junto, bolsas asiáticas vão junto, e deve sobrar para a gente também, Ju. O que está acontecendo? Bom dia para você. Pois é, barata voa, modo pânico, né? Vários adjetivos aí para esse início de semana no mercado financeiro. Bom dia, Megali, para você, Carlinha, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. A Bolsa de Tóquio, como você falou, abriu aqui o dia com uma queda de 12,4%, o maior tombo da bolsa japonesa desde 1987. As bolsas da Europa estão com queda forte, as bolsas americanas ainda não abriram, mas apontando já uma abertura bastante negativa nas primeiras movimentações futuras, como se chama já o posicionamento dos investidores nos Estados Unidos, já apontando que vai ser um dia difícil, e aqui no Brasil também já tem essa movimentação apontando por um dia bastante negativo. No caso de Tóquio especificamente, com essa queda brutal aí de 12%, tem uma questão que está acontecendo no Japão. A gente ficou muito tempo sem prestar muita atenção no que decidia o Banco Central japonês, porque desde o período da crise financeira de 2008, inclusive até o pré-pandemia e tal, o Japão tinha taxas negativas de juros. E agora o Banco Central do Japão decidiu, agora recentemente, começar a subir juros. Eles tinham uma situação bastante diferente ali da média, inclusive no pós-pandemia do mundo, que foi o mundo todo sofrer com uma inflação muito alta, a Europa, Estados Unidos, e o Japão não, o Japão continuava com um juro baixo. E finalmente, na verdade, acaba sendo positivo, você vê a economia do Japão reagindo. Então, para eles é bom, só que para o mundo isso acaba gerando esse movimento negativo, porque durante muito tempo, tinha uma operação que era muito comum, que era o seguinte: os investidores no mundo iam pegar dinheiro no Japão, porque era juro negativo, e os mais conservadores colocavam dinheiro para render nos Estados Unidos, e os mais ousados colocavam em países emergentes, principalmente aqui no Brasil e no México. Então, quando o Japão começa a subir juros, você tem uma espécie de desmonte de operações. Bom, vou tirar o dinheiro agora porque já não está valendo tanto a pena. Então, não é que vai, enfim, juro no Japão ser alto, né? Eles estão com um juro ali perto do zero ainda, mas você tem uma movimentação para desmontar uma operação que funcionava há 10 anos e que agora os parâmetros estão mudando. Pode ser um movimento pontual, que é isso: o Japão não vai ter um juro alto, né? Vai continuar muito baixo. Pode ser que a gente não sofra os efeitos o nosso real sofreu muito na semana passada com isso. A moeda mexicana e a brasileira foram as que mais sofreram, mas pode ser que você tenha tido ali uma reorganização e o pessoal vai continuar pegando dinheiro barato no Japão para investir no Brasil para ganhar com o nosso juro alto, e aí isso pode não ter mais impacto de desvalorizar a nossa moeda, mas ninguém sabe, tá? Então você tem esse fator de risco, até onde vai esse juro no Japão, vai ser pouco mesmo, o que vai mudar, e aí você tem já essa insegurança. Agora, o pano de fundo principal é o risco de recessão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na semana passada, divulgaram, principalmente os dados de sexta-feira, vieram mostrando um desemprego que sobe nos Estados Unidos, e agora a discussão é que os Estados Unidos deixaram o juro alto por tempo demais, e que isso pode ter sido exagerado e que, ao invés de provocar um chamado pouso suave, como eles chamam, da economia americana, eles vão provocar uma recessão, vão fazer um pouso forçado. E aí, isso é muito ruim, porque por mais que eles comecem a correr agora para cortar juro lá nos Estados Unidos, o que está provocando o que é ruim para a gente? Queda brutal de commodities, petróleo, minério de ferro, que, se por um lado ajuda na inflação, por outro, isso atrapalha muito o nosso crescimento, né? Se o valor e a demanda pelos produtos que a gente mais vende desabar, isso é muito ruim. Então, a gente está vivendo um momento agora onde o ideal seria um pouso suave dos Estados Unidos, né? Ele crescer mais devagar. Mas agora o risco é os Estados Unidos entrar em recessão. Tanto é que agora no Brasil
a gente tem a pesquisa Focus saindo agora há pouco, mostrando que a perspectiva é que o juro não cai esse ano aqui no Brasil, e para o ano que vem você já tem uma perspectiva de que o juro possa cair menos. Tinha uma perspectiva que podia cair mais o juro aqui no Brasil no passado, agora a pesquisa do Banco Central já aponta um espaço menor para cortar juros, já tem gente achando até que pode subir juros aqui no Brasil, porque se você imaginar que o dólar vai ficar nesses R$ 5,70, bateu 5,80 quase semana passada, na sexta-feira, e aí a nossa inflação começa a ficar muito pressionada. Então, o pior dos cenários, os analistas me falam que é exagero ainda, que tem pouco dado para dizer que os Estados Unidos vão entrar em recessão, mas é aquilo, o mercado sempre procura antecipar um risco. Então, o risco aumentou, não significa que os Estados Unidos vão entrar em recessão, mas esse risco é considerado maior a partir da semana passada.